Estou aqui hoje novamente porque hoje é aniversário da Adriana, né? Como eu estava falando, vocês não sabiam, né? E, e aí eu falei para ela, não, querida, deixa comigo, porque a correria da semana dela foi muito grande. E aí eu assumi aqui essa honra, né? Parece que a gente está, na verdade, fazendo um favor para ela, mas eu fui, né? Me dei bem, na verdade. Porque como é bom, né? A gente meditar na palavra e dá uma sensação, não sei se vocês têm essa sensação também, mas o dia que a gente que vai acabar, que a gente vai entregar, dá uma tristeza, assim, porque vai acabar, né? Aí a gente tem que ficar aberto para o que Deus vai falar depois, mas a gente fica com aquela mensagem ali no coração e não quer abrir mão, quer continuar, né? Continuar. Mas amém, o Senhor nos dá o tempo para entregar e começar a viver um outro momento. Vamos começar fazendo uma oração? Pai querido, que graça, Senhor, nós desfrutamos nessa manhã. E nós queremos, Pai querido, olhar para Ti. Nós queremos, Senhor, ser ensinados. Ensina o nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de Te reconhecer. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos. Obrigado pelo aniversário da Adriana, que o Senhor dê a ela cada vez mais amor por Ti, Senhor. E que cada um de nós aqui, Senhor, possamos aprender, Senhor, a Te amar. E que o nosso desejo seja transformado para que nós possamos Te desejar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, então, só fazendo uma breve retomada, a gente saiu do capítulo 15 de Êxodo, o Cântico de Moisés, e aí todo o povo canta, né, louva ao Senhor, e chega nas águas de Mara. E aí nas águas de Mara, a gente tem aquele problema, né, de eles encontrarem ali água amarga, que não é potável, mas que Deus dá, né, uma solução com o tronco, né, que é lançado à água. E aí a gente refletiu, né, na semana passada que essa libertação ela é física e depois começa a libertação espiritual. E aí a gente vai continuar, né, pensando nessa libertação espiritual. Aí, que legal, beleza. Vou falar desse mapa já. Mas assim, quando a gente olha, né, assim, de maneira macro, né, olhando por cima, já de cara a gente percebe que o louvor é diferente da adoração, né? A gente falou isso. Eles louvam, eles reconhecem, eles agradecem, eles celebram. Mas existe uma outra camada da nossa vida com Deus. Meu irmão, obrigado. Existe uma outra camada da nossa vida com Deus que é a adoração. E a adoração implica transformação pessoal, né? Então, esse é o convite do Senhor para a gente perceber esse caminho de transformação. Louvar, o mundo louva, né? Quando ele faz uma poesia, uma música, louvar é fácil. O convite do Senhor é para essa libertação que transforma em adoração. E aí é sobre isso que a gente vai refletir aqui. Então, eu queria convidar os irmãos para ler capítulo 16. Está sem o sem fio hoje, infelizmente. Eu pedi para vocês lerem. Mas eu vou ler então, porque aí fica completinho na gravação aqui. Então, Êxodo capítulo 16. O maná e as codornizes. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim. Vamos só olhar aqui. Então, só lembrando aqui,
essa é a rota, né, que está de vermelho aqui, ó. E aí eles vão até lá embaixo, eles fazem todo o desenho e sobem. Canaã está lá em cima, né? Então, lembrando, em vez de irem reto e passarem pelas tropas do Egito, pelos postos, né, do Egito e dos outros países, eles vão por baixo. Isso faz com que eles enfrentem certas dificuldades. Eita, que legal, obrigado. Obrigado. Agora, assim, essa decisão de vir por aqui vem de Deus, né? Também tem a ver com a questão a gente vai ter vários desertos, né, pelo caminho. Mas aqui a gente consegue ver que, apesar do mar, é um lugar muito, muito árido, né? Enfim, quando eles saíram aqui de Elim, mais ou menos por aqui assim, eles andaram um pouquinho mais. Aqui nesse lugar aqui é o lugar onde a gente está agora nesse momento. Então as águas de Mara, aí a gente chegou aqui no deserto que a gente está agora, e aqui já é o Monte Sião. Então a gente está chegando perto do Monte Sião, né, onde vai ter a revelação do Senhor, as tábuas da lei, etc. Então a gente está mais ou menos por aqui. Só para a gente ir localizando, isso é muito legal. A gente vai vendo isso fisicamente, né? Então eles estão ali no deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Então fica entre Elim e o Sinai, o Monte Sinai, né? Então mais ou menos por aqui assim, entre Elim e Sinai. Jericó, é um pouco antes. Na verdade, aqui, ó, é lá em cima, chegando lá já, né? Quando com Josué, né? Com Josué. Então, quando chegar lá em cima, no oeste do Jordão, aí é a história de Josué, né? Muito bonita. Bom, então vamos continuar aqui. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que eles saíram do Egito. Então a gente tinha visto que tinha passado só 3 dias e veio as águas de Mara. Então o momento que era para ser adoração foi reclamação. E agora a gente está aqui no 15º dia do segundo mês. No deserto, versículo 2, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Então, só parando aqui, a gente viu na libertação física que Deus faz 4 momentos, né? O momento da recusa de Faraó para que eles não saíssem, né? Depois o momento da recusa de Faraó para que eles não fossem longe. Beleza, vocês podem até sair para adorar, mas vocês vão ficar aqui perto. Depois, a recusa de Faraó de que eles levassem os filhos e as esposas. Depois, que eles levassem os bens, as coisas, né? E aí a gente começa a perceber aqui, né, nesse início, que Deus vai trabalhar essas 3, vamos colocar em 3 camadas aí. Porque, em primeiro lugar, adorar da maneira que Deus quer. Então, a gente pode pensar, se a gente for olhar o nosso mundo, né? Por meio de instituições sociais, a gente chamaria religião. Então, a religião que Faraó queria para o povo era uma religião do jeito dele. Vocês vão ficar aqui, depois ele fala, vocês vão adorar, mas vão adorar aqui perto. É a religião que ele está impondo. E Deus está falando, não é assim. Eu estou dizendo como vai ser. Eles vão sair e vão me adorar lá. Sou eu que digo como que é, e não você. Então, a primeira instituição é essa, religiosa. A segunda instituição que a gente percebe é a política.
Como assim política? Quando ele fala, tá, vocês vão, mas vocês vão sozinhos, vocês não vão levar as pessoas com vocês, né? Suas famílias. Porque quando a gente fala política hoje, a gente tem que limpar esse nome, né? Porque quem criou esse nome foram os gregos, né? Política vem de polis, vem de cidade. Então quando a gente pensa em política, hoje a gente pensa em política partidária, no Lula, no Bolsonaro, essas coisas, mas não tem nada a ver. A política que... amém. A política que a gente já vê muito antes, desde sempre, a gente vê no Jardim do Éden, né? É Deus mandando que o ser humano cuide do jardim, né? Essa é a política, cuidar da cidade. E a gente pensa na política do nosso lar, por exemplo, né? Como que é isso? Então, essa segunda esfera, essa segunda instituição social aí, que Faraó tenta estipular. Existe uma maneira de pensar do Faraó, religiosamente falando. Existe uma maneira de pensar do Faraó, politicamente falando. Então, não, você não vai. Não é assim que funciona, vai ser assim, assim. E Deus fala, vai sim, porque eu tenho as palavras, eu tenho um modo. Percebe? Então a gente começa a ver dois modos aqui. O modo do Faraó e o modo de Deus. E por último, quando Deus manda levar tudo, ele fala, não, vai só vocês e deixa as coisas. É a esfera que mexe, talvez, com a maioria das pessoas. Econômica. Então, existe uma maneira do reino de pensar economicamente. E existe uma maneira do mundo, de Faraó, de pensar economicamente. Então, essa primeira libertação física, Deus libertou o povo dessas amarras físicas, né, que englobam essas instituições, mas elas continuam dentro deles. O pensamento econômico, político e religioso do mundo de Faraó está dentro deles. E o que Deus vai fazer agora? Deus vai transformar, expurgar esse pensamento por meio da sua palavra. Então é a palavra do Senhor que vai mudando a concepção. E aí, só para a gente ir já lendo, tentando perceber isso no texto. A gente consegue ver situações que nos levam a uma perspectiva econômica, situações que nos levam a uma perspectiva política, de relacionamento, de poder, de como cuidar das coisas, né? Quando a gente pensa em economia, vem da palavra do grego também, oikos, que quer dizer casa, e nomia, regra, né? Então, quais são as regras da casa, né? Como é que as coisas se organizam, né? Financeiramente, fisicamente, os bens, etc. Então a gente vai vendo isso no texto. E religiosamente. Agora, essa divisão, quando parece que vem de Deus, quando é Deus falando, a gente tem mais dificuldade. Tentem perceber isso enquanto a gente vai lendo. Porque com Deus, isso tudo se encaixa numa só perspectiva, que é o temor a Ele. A gente se submete ao Senhor e Ele vai agindo, né? E é isso que a gente vai percebendo no texto. Então eu queria convidar vocês a já irem tentando perceber. Então eles já acabaram de reclamar, né? Vocês trouxeram a gente a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Versículo 4. Então você vê aqui uma coisa política, né? Rebelião. Versículo 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Não, li errado, né? Peraí. É isso mesmo, né? Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? É isso mesmo.
Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Agora sim, vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quando precisar um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Percebe, misturando aqui a política do faraó com a política de Deus? Não dá certo. Ou você vai por um pensamento ou você vai por outro. Você fazer um pouco de cada um vai dar errado. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Por quê, irmãos? Porque agora não vai dar bicho. Porque sou eu que estou dizendo, Deus fala. Né? Então, olha como é, né? A ciência humana, a ciência do faraó, que tem toda uma lógica, né? A de Deus tem outra. E a gente percebe que se cumpre. 24. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso, no 6º dia, ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem. Ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando os tirei do Egito. Você vê, esse não vai estragar. Esse é para ficar, né, séculos. Como assim? Se Deus disse, vai acontecer.
E deu certo, né? Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã, lá em cima, né? O jarro, só uma observação, é a 10ª parte de uma arroba. Amém? Nossa, o capítulo é um pouco grande, mas é tão interessante, né? Ixi, tem muita coisa que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que depois vai se desdobrar aí muito tempo, se Deus assim nos orientar. Então, meus irmãos, aí, pensando nessa perspectiva, né, de que o povo está sendo liberto fisicamente, e agora o povo está sendo liberto de uma maneira de pensar que é religiosa, econômica e política, Deus está se revelando nessas maneiras, né? A gente vai percebendo que alguns detalhes, por exemplo, enquanto eles estavam no Egito, eles, como escravos, esperavam até, de certa forma, dos deuses, enfim, ou até do próprio Deus, mas colocando o Deus Yahvé como um dos ídolos, para poder dar para eles o que eles querem, né? E Deus está convidando, qual é essa perspectiva do Egito? Deus está convidando eles para a perspectiva de um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com a gente. Ele quer se relacionar com o povo. Ele não está preocupado apenas em suprir os bens, apenas suprir economicamente. Ele é um Deus pessoal. Deus se mostra interessado na personalidade do povo. Então essa persona, né? A qualidade de ser uma pessoa. Então não é apenas receber, né, pão e circo, né? Igual já tivemos isso na antiguidade, né? As pessoas preocupadas com uma cidade de qualidade, as pessoas preocupadas com uma vida de qualidade, e o governo dava pão e circo. Hã? Então, será que não é isso que a gente às vezes faz na igreja, essa mistura entre pensamento do Egito com o pensamento de Deus? E aí a gente vê tanta distração, sabe? Deus está preocupado com a personalidade, com o nosso relacionamento com Ele. Então, enquanto Ele é esse lugar da gente jogar para receber coisas, Ele está sendo um ídolo. Ele não é o Deus Yahvé. Uma outra perspectiva que a gente vê aqui, Moisés está falando sobre o maná, eles acabaram de receber de novo uma coisa incrível, maravilhosa, mas eles não obedecem. Por quê? Porque enquanto a gente está voltado para as coisas, a nossa personalidade não muda. Eles estão preocupados em ter, eles já têm, pronto, foi. Não interessa quem deu, tá lá. Né? Não interessa qual dos deuses foi, se foi Ra, se foi o Nilo, não importa. Tá lá. Né? Não importa se é Yahvé, está dando. Então a gente faz um sincretismo, a gente faz uma religião aqui ecumênica, porque o que importa é a gente... E a gente não recebe só bens físicos, né? Relacionamentos também. Né? Essa questão, eu preciso de um amigo, eu preciso de um cônjuge, enfim. É isso aí. É isso que eu queria refletir com os irmãos. Exatamente. É a mesma coisa. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus.
E essas regras, eles começam a olhar, mas eles já receberam. Esse pensamento do Egito é o seguinte: eu obedeço regra para receber, né? Como eu já recebi, para que eu vou obedecer a regra? Né? Então eles não obedecem. Vamos sair lá, bora pegar, ué. Né? Tá sobrando. E foi lá e estragou. Não serve. O pensamento do reino, Deus nos convida para olhar a lei como conselhos de um amigo, como palavras de um pai, que a gente sabe que vai caminhar junto e que a gente sabe que a gente vai ouvir para estar junto. Sabe? Pensando nessa economia, na economia do reino. Qual a economia do reino? Deus está mostrando para eles o que é a economia do reino. A economia do reino é a economia do maná. Deus fez assim, ó. Este é o meu corpo que é partido por vós. Ele derramou o maná. Ele derramou. Só que se eu vou lá, pego esse maná e guardo só para mim, o que vai acontecer? Vai estragar. Eu vou começar a pensar um monte de teologia e ficar preso na teologia e ficar preso nas maneiras de como pensar e aquilo, e estragou. Por quê? Porque o maná, para que serve o maná? Alimentar o povo para que eles possam continuar a caminhada. O Senhor nos dá o alimento para que a gente possa continuar a caminhada. Então essa é a economia do reino. Sempre partilhando. Porque você não vai caminhar sozinho. Outra coisa. Na economia de Faraó, eles estão preocupados em receber o melhor da terra. Eles querem o sabor da carne. A gente olha, né, os estudiosos falam, assim, especulam, que eles ainda tinham comida. Porque o texto diz que eles estão no segundo mês. Eles saíram do Egito com um monte de coisa. Então não é fome, não é necessidade. É vontade. É desejo. É saudade do Egito. Eles querem de novo aquele gostinho. Então, o pensamento do Egito faz com que a gente deseje o melhor da terra. E o pensamento do céu, do reino, faz com que a gente deseje o melhor do céu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que... O quê? Que deu seu único filho. Ele deu o quê? O melhor da terra, não foi? Ele deu o melhor do céu. Deus deu o melhor do céu para nós. Então, a diferença, né, a gente vai vendo essas duas perspectivas. E o povo passando por essa dificuldade. Eu quero o melhor da terra. E Deus falando, eu estou te dando o melhor do céu. Ó, o maná vem de cima. Ó. As codornizes. E aí, a gente chega na parte ainda, né, pensando na política. A minha vontade tem que sobressair. Eu decido. Esse é o pensamento do faraó. Por quê? Porque lá eu recebia, eu sentava, lá eu fazia assim, eu quero assim de novo. Onde a gente viu isso, gente? Lá no Éden, né? Autonomia moral. Eu não quero do jeito que Deus está fazendo. Eu quero do jeito que eu acho que tem que ser. Essa é a política do Egito. E a política do Senhor é a obediência. Então, se fala muito em autonomia, né, hoje. É muito bom ser autônomo, empoderado. E Deus está mostrando para o povo aqui a teonomia. É Deus. Não é alguém falando por Deus, mas a busca de cada um deles por Deus. A gente vai ver mais na frente eles falando, Moisés, o seu Deus. A política do faraó é uma política de violência. A política do mundo é uma política de violência, de que a gente consegue as coisas na força.
A murmuração, a tradução, na verdade, traz para a gente murmuração, mas essa murmuração não é igual aquele bichinho que fica... Isso também não é legal, porque isso vai gerar uma outra coisa. Mas essa murmuração é uma rebelião violenta. É uma rebelião deles se juntarem e falarem, olha, isso que vocês que trouxeram a gente aqui para morrer. E a gente sabe que o reino de Deus, o que Jesus fala? Que o reino de Deus é das crianças, né? Das crianças. Daqueles que são humildes, frágeis, daqueles que se submetem. É bem diferente, né? É tão bonito quando a gente vê Abraão e Ló. A gente viu em Gênesis 13, de 5 a 12. Ló e os seus empregados começam a perceber que eles têm muitos bens, e começam a se misturar. E aí os pastores deles começam a brigar, o de Abraão e de Ló, né? Vocês lembram dessa história? E Ló vai lá falar, não, e aí, como é que a gente faz? O que Abraão faz? Resolve na mão, né? Na violência, né? No pensamento do Egito, né? Assim? Claro, eu vou gritar e vou resolver. Ele tinha todas as razões. Não tinha? Cara, quem trouxe você fui eu. Se põe no seu lugar, cara. É uma violência que parece que está sendo manso, né? Mas ele está pisando na cabeça do cara. Mas ele não fez isso. Ele falou, é mesmo, né? Olha, escolhe. Onde você escolher, eu vou para o outro lado. Criança. Abraão como criança. Isso mostra para a gente que as nossas queixas, as nossas murmurações não têm a ver com as circunstâncias. Elas têm a ver com a condição do nosso coração. A condição interna. E a gente pensou sobre isso na semana passada. Deus fala para Abraão, sê tu uma bênção. E não, tenha tu uma bênção. E a bênção está lá dentro. É esse Deus pessoal. Esse Deus que quer trabalhar na gente. O relacionamento que transborda. É o relacionamento que faz com que a gente economicamente, politicamente, religiosamente, no sentido de viver uma consagração, uma vida na igreja, enfim, como o coração de Deus e não o nosso. E aí, meus queridos, para a gente encerrar... Eita, 10h25. Para a gente encerrar, eu só queria pensar com os irmãos aqui, Mateus 4. Vamos abrir rapidinho, Mateus 4. A tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhes disse, tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto.
Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Meus irmãos, essa é a guerra que a gente tem. Essa guerra que o povo está passando. Essa tentação. Percebam aqui que não é uma coisa apenas pessoal para Jesus. Isso tem a ver com o ministério de Jesus. A gente consegue ver esses três aspectos aqui. A gente vê a questão do pão, a questão econômica das nossas necessidades e a perspectiva que o Egito, a perspectiva que o Satanás apresenta, é essa perspectiva de a gente olhar para o pão como fruto do nosso esforço. Para a gente olhar para os nossos bens como fruto do nosso esforço. Essa é a tentação que Satanás está colocando. E esses três pilares aparecem aqui. Econômico. A economia, né, que eu tenho hoje é porque eu trabalhei para isso. Eu estudei para isso. Essa é a perspectiva de Faraó, de Satanás. E Jesus, nem só de pão viverá o homem. Depois ele fala sobre... Qual que é o... Gente, peraí. Qual que é o segundo? Cidade Santa. Visão religiosa. Sobe no templo. Imagina, Jesus descendo. Oh, pronto, tudo que o povo queria para crer. Imagina. Esse foi o ministério de Jesus aqui, resumido na tentação. Tudo que o povo podia ver ali era Jesus descendo. Oh, né? Caramba, ele é o Messias que a gente tanto esperou. Para que ele faça isso. E a gente vai ver isso também no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente clama ao Senhor por coisas milagrosas e Deus nos chama para o caminho, aquele caminho de 3 dias. Quantas vezes a gente quer... Deus, eu já fiz essa oração várias vezes. Senhor, reverte essa situação, porque nossa, socorro, o que eu fiz aqui foi horrível, né? E a gente espera que a coisa aconteça de forma milagrosa. E Deus fala, calma, volta, peça perdão, vá lá, faça isso. Foi o que Jesus fez. Jesus podia ter, né? Mas ele caminhou. Fala, irmã Rose. Isso é muito legal. E é o terceiro aspecto que a gente vai ver agora, que é o que a gente está falando o tempo todo, né, gente? Vocês estão vendo que eu estou fazendo essas 3 instituições sociais o tempo todo. Ah, tá, eu vou repetir a pergunta. Beleza, para sair na gravação, né? E essa é a perspectiva política. Essa tentação que Jesus, como homem, 100% homem, 100% Deus, passou. Então isso mostra como que Jesus, de fato, teve essa possibilidade e não fez. Isso não só naquele momento. Esse é o ministério inteiro de Jesus, né? Ele poderia usar, como eu estava falando antes aqui, essa é a política pelo poder, né? Então ele pode simplesmente mandar. Ele pode simplesmente fazer a força. Mas ele se entrega como um cordeiro. É essa inversão da lógica, né, do reino que ele está fazendo. Então a pergunta da irmã Rose foi, se Jesus é Deus, como que Satanás tem a audácia de falar que vai dar essas coisas todas para ele? Se foi o próprio Deus que criou. Então a questão é, Jardim do Éden, saiu do Jardim do Éden. E
a gente tem o homem vivendo essa autonomia, né? Que não é dele, na verdade ele injeta no seu DNA, na sua vida, pelo fruto, pela decisão, um pensamento satânico, né? Isso a gente tem que ter até cuidado com isso, porque o ser humano é assim mesmo. Isso não vem de nós, porque Deus não nos criou assim, né? Como a Júlia leu ontem não foi o Mateus, né? Isso é o pecado que faz em nós. E aí a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então, Satanás chegar e falar, eu vou te dar, é porque ele sabe que ali são pessoas que, né, ele manda, ele comanda. São pessoas que se entregaram a ele, que pegaram esse fruto, que estão usufruindo dessa escravidão, que eles chamam de autonomia, como o povo está dizendo que a escravidão no Egito era melhor, né? E eles estão sob o seu domínio. Né? E o que Jesus faz? Ao invés de tomar esse domínio à força, ele conquista pela morte. Então esse é o grande poder de Deus. Quando a gente vê de criança, quando a gente vê ele falando do perdão, do 70 vezes 7, é o Senhor se diminuindo, apesar de poder tomar o seu povo à força. O mundo jaz no maligno, jaz. Mas ele pode rir na cara de Satanás e falar, sai daqui, e puxar todo mundo. Mas eles se tornariam escravos, nós nos tornaríamos escravos novamente. Mas o nosso Senhor se entrega. A sua maneira é a maneira da bacia. Ele lava o nosso pé. A gente viu lá atrás Moisés, né? Deus falando na sarça, tira suas sandálias e vem. E a gente começou a pensar um monte de coisa. A sandália é o nosso fardo, o nosso medo, as nossas preocupações, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, nossa proteção contra a realidade. E o que Jesus faz com as sandálias? Ele mesmo tira e lava os nossos pés. Esse é o nosso Senhor. Ele mesmo lava. Ele veio para servir. Ele veio para se entregar. Ele veio para mostrar um reino totalmente de ponta cabeça, porque não é pela força, não mas sim pela entrega, pelo serviço. E isso não é só numa esfera, sabe, imaginária. Mas o Senhor nos traz para que a gente possa viver essa economia do reino de verdade. E pensem, meus irmãos, se nós vivermos essa economia de verdade, como que esse mundo vai mudar? Se nós vivermos essa política do reino de verdade, dentro da nossa casa, começar dentro da nossa casa, como que isso vai mudar? Sem violência, sem querer ganhar pelo grito, mas pela submissão, pela bacia, pelo serviço. Como que esse reino na religião vai mudar? Uma religião que também não é do poder, que aqueles que conhecem Jesus mandam e acusam, dizendo que os outros são os pecadores. Mas aquele como Jesus que acolheu, que chamou para si. Então, o pão, o templo e o monte. São essas três esferas sociais que Jesus retoma, mas como o Cristo estava falando, é a mensagem da Bíblia. É do Jardim do Éden até os dias de hoje. Deus nos chama para uma vida de transformação, uma vida pessoal. Ele nos convida para termos relacionamento real com Ele. E é tão maravilhoso ler esse texto que a gente vê que o maná é algo físico, as codornizes é algo físico, a água que sai das águas de mar que se tornam doces são coisas físicas. Mas de nada adianta se aquilo não for um meio para que a gente se deleite no Senhor. Na verdade, o que Deus está dizendo para a gente é que na esfera do reino de Deus, tudo que nós temos é para que nós possamos nos deleitar no Senhor. O nosso deleite vai ser sempre no Senhor. Porque quando faltar, quando não tiver, Ele ainda estará lá. O nosso deleite ainda será nele. E Paulo fala, quando eu sou fraco,
aí é que eu sou forte. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando eu não tenho, na ausência, né, minha irmã, perder uma pessoa amada, numa falta, nós ainda temos o Senhor que provê. Não para que eu possa passar os meus dias esperando receber. Eu estou esperando os dias para reencontrar a pessoa. Amém. Mas não é só isso. Não é a caminhada para que eu possa receber a água, a caminhada para que eu receba a comida. Não é isso. Mas é para que eu me deleite no Senhor. É para que, na falta, ainda assim eu consiga ver, Senhor, se o Senhor me der, vai ser muito bom. Mas se o Senhor não me der, eu já tenho o Senhor. O Senhor é o meu deleite. E tudo que vem das tuas mãos será apenas recados para que eu possa entender o Senhor de maneiras diferentes. Amém? Então a nossa família, as coisas que temos e tudo na natureza, né, que Deus faz como maná. A economia de Deus é essa. Ele faz cair chuva sobre ímpios e piedosos. E que o Senhor nos conduza nesse caminho, que o Senhor nos livre dessa raiz que começou lá no Jardim do Éden e que ganhou frutos na caminhada e na permanência no Egito. Que nós possamos ter sede, fome da sua vontade, da sua palavra. Amém? Vamos orar? Pai amado, que maravilha, Senhor, é nos alimentarmos, Senhor, da tua palavra. E há tanto, Senhor Deus, há tanto, Senhor, há, Deus, uma realidade que não só é muito grande, Senhor, não só é um mundo de conhecimento, mas é a própria eternidade. Está presente, Senhor, na tua palavra. Deus, e vivemos um tempo, Senhor, que é muito mais fácil, Senhor, usufruirmos das tuas bênçãos, Senhor, que estão dentro de nós. Porque o teu Filho amado veio na plenitude dos tempos e trouxe, por meio do seu caminho, ele é o caminho de 3 dias, trouxe a ressurreição e o Espírito Santo para nós. Senhor, que o teu Espírito Santo possa ser o nosso alimento, o pão nosso de cada dia. Que nós possamos, ó Pai, olhar para este mundo com os olhos do teu Espírito Santo, Senhor. Liberta-os, meu Deus, do Egito. Liberta-os, Senhor, para que possamos adorar. Que possamos entender isso, Senhor, que na medida que caminhamos e reconhecemos o Senhor, e na medida, Deus, que o nosso desejo deixa de ser para este mundo e passa a ser para Ti, mais o Senhor é adorado, mais o Senhor é glorificado. Que possamos, ó Pai, ter prazer na Tua lei, prazer em Te obedecer. Deus, que possamos nos alegrar que o nosso corpo, Senhor, nossa mente, tudo, Senhor, sejam neurônios, sejam, Senhor, células, Senhor, seja, ó Deus, hormônios, ó Pai, que o nosso corpo celebre a Tua presença. Nós pedimos, ó Pai, transformação, Senhor, que possamos ter prazer no Senhor, que o Senhor seja o real deleite da nossa alma. Porque sabemos, ó Pai, que esperar em Ti é, Senhor, a maior alegria. Isso é a fé, isso é a confiança. É saber que o Senhor tem as palavras de vida eterna. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos isso, sê conosco. Amém.